te ensinar a se doar sem se frustrar nas relações. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo que hoje tem muito conteúdo por aqui. Essa live é pra quem? É pra quem está no relacionamento? É. Essa live é pra quem? É pra quem quer um relacionamento? Sim. Essa live é pra quem? Pra quem quer se relacionar com relacionamentos amorosos ou interpessoais? Sim. Sim, sim, sim. Essa live é para todos os tipos de pessoas. Essa live é para mim que estou te falando. E se você não sabe, enquanto eu falo, eu aprendo. Sabe? Agora, por último, 7h30 eu estava aqui lendo. E ainda estava lendo e estava pensando, pois é isso. E ainda estava acrescentando. Sabe? Então, essa live de hoje é importantíssima para você que quer cuidar do seu mundo interno enquanto se relaciona com alguém. E como você não tem como se afastar totalmente de pessoas, você não é uma ilha, você não tem como viver sozinha, essa live é para você. Essa live é para mim, essa live é para todos nós, né? Nós precisamos se relacionar com o outro, mas precisamos nos relacionar com nós mesmos. A eficiência do nosso relacionamento interno, e quando eu falo relacionamento interno, eu estou falando em autoconhecimento, eu estou falando em autoconfiança, eu estou falando em autoestima, né? Quando eu estabeleço esses 3 pilares dentro de mim mesmo, eu consigo me relacionar com as pessoas. Então, é disso que nós vamos falar hoje, principalmente. Como olhar esse mundo interno, né? E não se doar tanto. Porque é uma pergunta bem difícil de ser respondida. Essa que eu vou responder hoje, né? Como saber se eu estou me doando demais ou não? Sabe? E aí a gente já começa no conteúdo de hoje. Porque para mim responder, eu vou ter que iniciar essa live, né? Deixa eu tomar essa água aqui. São 8h03. 8h03, né? Já vamos continuar. Já vamos iniciar. Já iniciamos há 3 minutos atrás, mas continuemos com o conteúdo de hoje, tá? Para quem chegou pontualmente 8 horas, eu vou honrá-los, tá? Então, assim, como saber se eu estou me doando demais nas relações? Essa é uma pergunta que eu vou responder nos próximos minutos. Mas primeiro a gente precisa entender que existem pessoas que a gente mantém a 1 metro de distância, porque são pessoas necessárias, importantes e benéficas para a nossa vida. Tem pessoas que a gente mantém a 10 metros. Elas não são tão necessárias assim, e não são tão importantes assim, e não são tão benéficas assim. Tem pessoas que a gente mantém a 100 quilômetros de distância. Porque são pessoas que a gente tem que manter um contato mas que essa distância é a distância ideal. O que eu quero dizer com isso? Relações é a arte de manter a distância certa. Grava isso, hein? Grava isso. Relações é a arte de manter a distância certa das pessoas que estão ao seu redor. Mas, Thiago, vou afastar as pessoas da minha vida? Existem pessoas que você precisa colocar limites. Você é até aqui, tá? Você fica aí, tá? Não precisa vir muito perto, não. E isso tá tudo bem. Isso não é egoísmo, isso não é orgulho ou qualquer outra conotação negativa que você absorveu no decorrer da sua história. Isso é saúde mental. Priorizar a sua singularidade, priorizar a sua individualidade é fundamental para você estar bem consigo mesma. Então, você precisa saber quais são as pessoas que você deixa perto e quais as pessoas que você não deixa tão perto. Porque senão, se você não estabelecer esses limites, a sua saúde mental vai bagunçar. Vai bagunçar. E a grande questão é que nesse jogo das relações não tem manual.
Não tem alguém que diga assim, ó, tá escrito aqui, ó, faz isso aqui que vai dar tudo certo para você. Você vai conseguir se relacionar com todas as pessoas e tá tudo bem. Não tem, não tem um manual. Só existe o que é saudável e o que não é saudável. E agora a jornada ficou mais difícil. Porque o que é saudável para você? Eu posso dizer o que é saudável para mim. Para mim, o saudável de uma relação é isso, 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 isso e isso. E mais isso, isso não. Eu posso dizer o que é saudável para mim. Eu não posso dizer o que é saudável para você. Eu não sei se você já percebeu, se você já pegou. E é por isso que eu digo que aqui a jornada fica mais difícil. Porque eu preciso colocar os meus limites e você precisa colocar os seus limites. Não tem como eu dizer para você, mantenha aquela pessoa a 10 quilômetros de distância. Não tem como. É você que precisa encontrar a distância certa para estar diante das pessoas. Algumas pessoas, diante desse mundo complexo das relações, de colocar limites ou não e tal, elas decidem pegar um caminho. Elas nem se misturam. Elas nem chegam perto para evitar qualquer tipo de frustração com os afetos. E isso dá certo, até certo ponto. Porque vai chegar um tempo que elas vão se ver querendo afeto, necessitando de afeto, porque somos seres tribais. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, precisamos de afeto. Nós somos o único animal que não sobrevive sozinho. Nós precisamos de outra pessoa. E esse primeiro tipo de pessoas aqui, que se afastam totalmente de uma relação estruturada, dá certo só até certo tempo. Vai chegar uma hora que elas vão sofrer por falta de afeto. Já temos um outro tipo, que é o formato da live de hoje, que é o tipo de pessoas que nós vamos falar hoje, que são aquelas pessoas que se lançam por inteiro na relação. Porque elas pensam assim, olha, se eu me lançar por inteiro, eu vou receber o outro por inteiro. Lê do engano. Lê do engano porque isso não acontece. Não é o fato de eu me lançar inteiro na relação que vai garantir que o outro vai se lançar inteiro também novamente na relação. Por quê? Primeiro, porque ele não sabe o que eu penso e o que eu espero. Segundo, cada um dá o que consegue dar. Sabe? Aqui a gente poderia fazer mais outra live só para enumerar as possibilidades do porquê você não recebe aquilo que você entrega. Mas como a gente vai falar dessa pessoa intensa, a gente vai se limitar, a gente vai passar isso reto e a gente vai se limitar a falar sobre essa intensidade nas relações. Para falar dessa pessoa que se lança de corpo e alma na primeira semana nas relações. E aí eu falo relações amorosas ou interpessoais, né? E se frustra, sabe? Então, eu vou te ensinar a se doar de uma forma saudável. E o que é uma forma saudável? Ensinar a se doar sem esperar expectativas erradas. Esperando o que a relação realmente pode dar, sabe? Porque quando você se doa com expectativas fantasiosas, o sofrimento ele tá logo ali, sabe? Então, eu vou desenhar esse quadro. Eu vou desenhar uma imagem assim. Eu vou desenhar uma imagem pra gente pensar sobre isso. O primeiro ponto é que essa sua intensidade, que você muitas vezes não se vê como controlando, como chefe dela, essa intensidade, ela é muitas vezes um impulso de você ser aceita pelo outro. Essa intensidade que você chama de intensidade não é intensidade. Não é. Intensidade é outra coisa. Intensidade é olho no olho, é contato real. Intensidade é eu dizer, eu tenho falhas, eu tenho erros, eu não consigo fazer isso.
Eu muitas vezes não consigo dizer o que eu quero. Eu muitas vezes sinto desconfortável quando tu fala isso. Isso é intensidade. É contato real. Agora, se jogar nas relações sem se olhar, isso não é intensidade. Isso é só um impulso forte de querer que o outro te aceite. Sabe? Porque assim, o amor assusta. Assusta você, me assusta. Sabe? O amor assusta muito. Então, o que acontece? E se lançar nessa jornada do amor sem a possibilidade do retorno, assusta qualquer um. Poxa, eu vou me jogar inteiramente nessa relação, né? Para receber afeto. E nessa possibilidade eu posso não ter o afeto, isso assusta qualquer um. E aí, para evitar essa possibilidade dessa possível não reciprocidade, o que a gente faz? A gente se lança por inteiro, coloca as nossas necessidades, as nossas vontades em segundo plano e logo procura olhar para o outro. O que o outro tem de bom? O que o outro precisa para que eu possa satisfazê-lo logo? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque é muito louco. A gente pensa que as nossas vontades são um empecilho para o contato real. Mas é justamente as nossas vontades que ajudam na construção de algo real. É muito louco como a gente aprendeu a pensar e querer elaborar as coisas e querer justificar. Não, as relações é isso, as relações são isso. E eu preciso fazer isso para isso dar certo. A gente coloca o pensar em primeiro plano e a gente deixa o sentir em segundo plano. Sabe? Mas assim, as nossas vontades não são empecilhos para relações estruturadas, relações verdadeiras, para um doar-se sem se frustrar. As nossas vontades são um impulso para contatos reais. Não esqueça disso. Não esqueça. Se você sair daqui com isso na cabeça, eu já estou feliz. Já estou extremamente feliz. Extremamente feliz. Porque se você parar para pensar e absorver e deixar isso entrar dentro de ti e reverberar aí dentro, muita coisa muda. As minhas vontades, elas não são um empecilho para a relação dar certo. Pense nisso. Pense nisso. Tá? Então, esse é o cenário. A pessoa, diante do amor, ela se lança, anula suas vontades para satisfazer o outro. Construiu o cenário na mente, nessa pessoa. E aí, é nesse cenário que vai surgindo os sintomas. Eu fui escrevendo aqui, fui colocando, eu tirei de qual livro? Eu tirei desse livro aqui, ó. Exercícios para cuidar de si mesmo. Né? Esse livro, inclusive, eu estou usando na minha mentoria, está dando muito resultado. E aí eu trouxe uma parte desse conteúdo, de uma mentoria, e eu fui colocando aqui esses sintomas, e eu fui vendo que esses sintomas também é como se fosse um degrau, né? A gente pode chamar esses sintomas, assim, fases da anulação de nós mesmos, sabe? Essas falas, esses sintomas, à medida que vai passando cada sintoma, é como se a gente fosse se afundando mais em direção à nossa não identidade, sabe? Então, entenda esses sintomas dessa forma. Cada sintoma que eu for falando, se você for se identificando, o primeiro já não é bom. Segundo, terceiro, quarto, meu Deus, sinal laranja. Sinal laranja, porque você já está mais para o caminho da autoanulação do que para o caminho da individualidade, né? Então, nesse cenário que eu acabei de falar, vai surgindo sintomas. E o primeiro sintoma é o esgotamento.
Às vezes ele é um pensamento, estou esgotada, mas a pessoa não verbaliza. Às vezes ela verbaliza, estou esgotada, verbaliza para outras pessoas, ou para a pessoa que está gerando o esgotamento. Mas muitas vezes esse esgotamento ele vem acompanhado de uma sensação que geralmente a gente coloca em outro lugar. A gente não relaciona essa sensação ruim, essa sensação de desconforto, à relação que está nos gerando desconforto. Por quê? Porque é difícil para a gente olhar para aquilo e ver que aquilo que eu estou colocando tanto empenho não está trazendo retorno. É difícil. Então é mais fácil eu pegar um bode expiatório e eu dizer, é o meu trabalho, a culpa é do meu trabalho. E aí meu trabalho é o inferno. Mas a questão verdadeira está aqui, ó. É essa pessoa. E quando eu falo essa pessoa, eu falo, pode ser um relacionamento amoroso ou interpessoal, tá? Então, essa pessoa está me gerando desgaste, porque eu me lancei completamente para conseguir ter o afeto dela, para conseguir estabelecer uma relação com ela, sabe? Então, aí a gente fica agressiva, a gente se irrita por qualquer coisa, a gente fica triste por conta dessa situação, desse esgotamento. Então, esse é o primeiro estágio, e é um estágio, eu ia dizer mais sutil, mas não sei se é mais sutil. Não sei, porque quem está sofrendo já está sentindo, já é algo muito real. Às vezes a pessoa não quer reconhecer, mas já é real. Então, eu fico na dúvida se é sutil ou não. Fico na dúvida, tá? Porque eu não sei como todas as pessoas entram nesse caminho, mas de qualquer forma a pessoa sente esse estado de esgotamento e que muitas vezes, isso eu sei, muitas vezes a pessoa direciona esse esgotamento que ela tem com uma pessoa específica para outro lugar, para não olhar para essa situação que é muito difícil. Primeiro estágio, ok? E aí a gente vai para outro estágio. A gente vai para outra situação. Que ela começa a se sentir ressentida com alguém por conta de tudo que ofereceu. E aí aqui já aconteceu outra situação. Outra situação. Já tinha uma situação aqui latente, aqui aconteceu outra situação. E aí ela consegue ver. Já está ficando mais claro, né? Ela consegue ver. Poxa, eu me doei tanto para isso, mas eu não tive. A crença que ela tem é: vou me doar pelo outro, porque quando eu precisar, eu vou ter suporte. Mas ela não recebe. Ela não recebe. E aí, esse segundo estágio, ela começa a perceber que ela tem ressentimentos por conta de se doar demais. Segundo estágio, já vai começando a ficar mais claro aqui. Sabe? Quando ela precisa de uma compreensão, de uma misericórdia de um outro, não tem. E ela começa a dizer, poxa, tô sozinha. Tô sozinha. E qual é o próximo estágio? Ela vai se fechando. Ela vai ficando mais introspectiva. Ela vai perdendo a fé nas relações, seja amorosas ou não. Porque afinal, eu já tenho uma situação bem latente, que é do primeiro estágio, que é uma pessoa específica. Surgiu outra pessoa, né? Então, esse ambiente de incerteza com as relações gera um forte sentimento de que, ou gera uma forte crença de que é melhor eu me fechar. Sabe? Eu vou fechar a casinha e não vou abrir aqui. Não vou abrir porque não vale a pena. Terceiro estágio. Sabe? E aqui, o quarto estágio, ela começa a perder vontade de fazer algumas coisas. E aí, ela até acha que mudou. Ela acha que, poxa, eu estou mudando, eu estou diferente. Mas o que ela realmente está fazendo
é transformando os desejos que ela tinha nos desejos de outra pessoa. Seja essa primeira pessoa que eu falei aqui, ou seja essa segunda pessoa. Tá? Ou seja uma terceira pessoa. Enfim, não dá pra gente padronizar. Mas esse é o estágio que a gente vai se perdendo da gente mesmo. Talvez uma tentativa de que, poxa, eu já tô descendo, mas assim, vou tentar uma última tentativa, sabe? E aí ela tenta reerguer aqui, sabe? Mas ela vai se perdendo das suas próprias vontades. Ela vai transformando os seus desejos nos desejos dos outros. E aqui, ó, a gente já falou 1 passo, 2 passos, 3 passos, já estamos no 4º passo. Se você está se identificando aqui, gente, sinal laranja. Sinal laranja. Dá uma segurada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. E quando eu falo em dar uma olhada, é aqui, ó. Como que eu estou vivendo as relações? Como eu estou me relacionando? Como eu estou desenvolvendo a minha autoestima? Como eu estou desenvolvendo minha autoconfiança? Eu estou autoconfiante diante das relações? O que eu sinto? O que eu senti hoje? Hoje eu acordei segunda-feira. Eu não sei se está chovendo aí na sua cidade, mas aqui muita chuva, frio. Como é que eu acordei hoje? Como é que eu tô aqui agora ouvindo essa live? Né? É isso que eu te peço. É isso que eu te peço. Né? Porque daqui pra frente é só ladeira abaixo. Tá? Então, eu falo isso e tô aqui toda segunda-feira falando justamente para auxiliar você a sair disso. Porque isso é extremamente doloroso, extremamente maléfico para você, sabe? Então a gente vai pro 5º estágio da minha anulação de mim mesmo, que é o seguinte: a pessoa já vai sendo incapaz de decidir por si mesma, sabe? O que eu quero, o que você quer, tá tão enterrado dentro da gente que a gente não consegue mais catar. A gente não consegue mais olhar e dizer: ó, isso aqui é meu. Isso aqui é um desejo meu. Não dá mais para fazer esse movimento. Não dá. Porque está muito enterrado. Está muito enterrado. Então, a gente vai perdendo a capacidade de decidir por nós mesmos. E isso já está chegando no sinal vermelho. Meu Deus! Já está chegando no sinal vermelho. Quando eu perco a capacidade de decidir por mim mesmo, quando eu perco a capacidade de olhar para dentro e tirar assim e dizer: ó, eu tenho um desejo, poxa, já está no sinal vermelho já. Já está no sinal vermelho. Já está no sinal vermelho. Porque todas as abordagens da psicologia, e aí tem a nova terapeuta que chegou aí, está desde o início acompanhando, ela pode trazer o conhecimento dela, mas assim, fica à vontade, tá, Nalva? Assim, olha só, todas as abordagens da psicologia dizem o seguinte: quando eu não sou eu mesmo, ou seja, quando eu não assumo os meus desejos, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. É isso que... Cara, todo mundo, Freud, Lacan, Fritz Perls, o Moreno, o Rogers, cara, todos teóricos, todos. Pode ver qualquer teoria psicológica. Quando você não é você mesma, você vai sofrer. Fato. Eu já falei isso em umas 2 lives atrás, né? Contra fatos não há argumento. Os fatos eu só aprendo a lidar, tá? Então, quando a gente se vê capaz de resgatar os nossos desejos, já é sinal vermelho. É hora de procurar ajuda. Sabe por quê? Porque daí pra frente a gente... Eu já falei, né? No 4º passo eu já falei que a gente estava ladeira abaixo. E depois desse mesmo, aí o freio de mão já estragou e eu já tô ladeira abaixo. Eu só tenho que orar para não bater em ninguém, sabe? Porque, olha só, a gente começa a agir no automático, sabe? Eu já me coloquei tanto nessa relação, eu já me anulei tanto nessa relação,
eu já decidi não decidir por mim mesma? Não, essa frase não é verdade. Não é verdade. Eu não decido não decidir por mim mesma. É um ato inconsciente, tá? Então, essa responsabilidade não cabe a você, tá? Isso é bom a gente frisar, porque às vezes essa fala que eu acabei de dizer pode gerar culpa em você. Porque, poxa, eu estou nesse estado, então a culpa é minha. Não, também não é bem assim, tá? É bom que você coloque consciência nisso, mas você não é totalmente culpada disso. Você tem culpa, mas não é totalmente culpada, tá? Então, essa live é para você botar consciência e mudar suas rotas, tá? Esse movimento é inconsciente por conta da sua baixa autoestima, por conta da sua falta de autoconfiança, por conta da falta do seu desenvolvimento humano, pessoal, tá? Então, inconscientemente, você trilha esse caminho. Mas, tem como mudar, tem como mudar. Então, voltando à live, voltando ao conteúdo, a gente começa não, a gente já está agindo de uma forma automática. Então, nesse estágio aqui, a gente já está no penúltimo estágio. Depois do último estágio, eu vou dizer aqui, que já é assim, né? Já tô só orando para não bater em ninguém, para me não machucar, porque eu já tô ladeira abaixo. Então, eu já me abstive, eu já indiretamente eu fui por esse caminho do não aceitar as minhas vontades, né? Então eu já estou agindo automático, né? Eu já estou agindo automático e já não estou vendo isso. E aí, o que acontece aqui nesse estágio, gente? Começa a acontecer uma série de situações repetidas que te chateia. As situações acontecem repetidamente, né? Da mesma forma, e vai te chateando. E você olha assim e diz, poxa, eu não sei por que a gente sempre chega nesse estágio. A gente sempre chega nessa situação. É porque nesse estágio você já está agindo de uma forma automática. A Nalva disse assim: sim, quanto mais autêntica, mais próxima da nossa própria essência. Poxa, eu vou até tirar um print aqui. Meu Deus do céu. É bem isso, Nalva. Obrigado, tá? Pela contribuição. Amanhã eu vou postar essa frase da Nalva, porque é muito boa. Quanto mais autêntica, mais próxima da nossa essência, né? E mais longe, utilizando essa frase da Nalva, mais longe da vida automática, mais longe das situações em que eu não consigo explicar, que sempre me leva ao sofrimento, mas eu não consigo explicar, porque é esse o caminho. Quando eu começo a agir de uma forma automática e eu vou me anulando, vai acontecendo uma série de situações que eu não vou entendendo, mas sempre acaba no sofrimento, sabe? Então esse é um indicativo de que você já está na fase automática, você já está ladeira abaixo, você já está se anulando. Então, agir de forma automática. E o próximo estágio, gente, é o dormir mal. Sabe? Porque aquilo que eu não resolvo durante o dia, vem à noite. Aquilo que eu fiz força para não olhar durante o dia, porque tá doloroso, e eu não sei como resolver, e aqui dentro tá uma bagunça, emerge à noite. Porque é quando eu não estou com a consciência no controle, né? O sono, o dormir, né? É eu dizer para a consciência, descansa, porque agora tu vai ter que descansar, porque eu preciso descansar. Então, quando a gente dorme, quando a nossa consciência abre mão do controle, aí emerge e a gente começa a sonhar. O que vem vem em sentido figurado, claro, mas os sonhos têm significados, né?
E muitas vezes a gente dorme 8 horas, 10 horas e não se sente descansado, descansada, por conta dessas questões que a gente não quer olhar, né? E por conta dessas questões que a gente não consegue solucionar. Então eu não sei até que ponto você se identificou nesse cenário, né? Nesse estágio da autoanulação. Mas aí eu também não tô aqui para trazer só notícia ruim, né? Não sou da Atena, né? Não, né? Então a ideia é aprender a se doar sem se frustrar. E aí aqui eu vou trazer três princípios. Três princípios para a gente sair desse caminho, né? Que não é simples, não é fácil, mas é possível. É possível. E o primeiro passo, eu nem coloquei aqui, mas isso já está tão incutido na minha forma de ver as coisas, né, que eu tenho que falar isso. Né? Fez parte da minha vida, faz parte da minha vida e não tem como eu não falar isso. Né? O primeiro passo é a consciência. É olhar esse teu movimento, né, em direção à autoanulação. Primeiro passo, né? Primeiríssimo, e você já está aqui, muito bom para você, muito bom para nós, né? É estar se percebendo como você funciona as relações, né? E como isso tem te mutilado. Ok? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E você já está praticando. Fico muito feliz por você de estar aqui e tal, tirando um tempo para cuidar de si, tá? Então, ok, primeiro passo, você já pode colocar um check lá no checklist, no seu checklist lá. Primeiro passo, você já pode colocar um check, né? Tava na live, tô aprendendo sobre mim mesmo, tô me esforçando. Ok, excelente passo. Ponto final. Consciência de como você funciona. E o segundo passo, segundo princípio, é o seguinte: se doe por gostar de contribuir para o bem-estar das pessoas. É totalmente diferente eu me doar para querer o bem-estar do outro do que eu me doar por necessidade, por obrigação de querer agradar o outro. É totalmente diferente. É totalmente diferente. É amarelo e azul, né? É totalmente diferente eu me anular, para eu me doar, eu me oferecer para querer o bem do outro, do que eu querer agradar o outro a todo peso, sabe? Então, busque esse caminho. Busque quando você estiver aqui ou quando você estiver na relação tal e tal e tal, se perceba, olhe para si. Como que eu estou me doando nessa relação? Será que eu estou querendo esperar algo em troca? Será que eu estou querendo esperar um tapinha nas costas e dizer, nossa, como você é legal, como você é muito boa? E o caminho é se abster dessa necessidade de receber um tapinha nas costas. É fácil? Não. É difícil? É. Mas é possível. A gente está falando aqui de autoconhecimento. Autoconhecimento não é fácil. Autoconhecimento não é um iFood que tu manda mensagem e o entregador vem e te entrega. Não, a gente não está falando de fast food. A gente está falando de desenvolvimento pessoal. A gente está falando de construção. Construção de nós mesmos. Que não acaba nunca. A gente começa e não acaba. Só acaba quando morre. Né? Ponto final. Então, o caminho é duro? É duro, mas é possível. Tá? A gente precisa falar de realidade. E eu falo com toda certeza que é bem melhor você trilhar esse caminho do autoconhecimento do que você continuar se anulando. Também é outra realidade. É muito melhor. É muito melhor. Com toda certeza. Tá? Então, primeiro princípio. Né? O primeiro foi a consciência, né? Tá, mas aqui, o primeiro princípio, segundo o que está escrito aqui. Tá? Se doe
para querer o bem do outro, para querer a pessoa feliz, a pessoa bem consigo mesma, né? E não por obrigação de receber o reconhecimento. Primeiro princípio. Segundo princípio, deixa eu tomar água. É que eu não tomei água hoje, gente. Assim, ó, praticamente não tomei água hoje. E aí eu enchi esse 1,5 litro das 7 pra cá e eu tô me forçando a tomar água. Mas é bom, necessário, né? Mas aqui eu também tô falando e também tá sendo necessário tomar um golinho d'água para refrigerar. Então, segundo ponto ofereça seus limites. Ofereça respeitando, melhor dizendo. Eu não li uma palavrinha ali do meio. Ofereça respeitando os seus limites. E aí, a gente volta lá pro início. Eu não sei se você estava lá no início da live, mas eu falei que falar de limites nas relações é tão difícil porque o que para mim é um limite, para você pode ser outro limite. O que para mim é aceitável, para você pode não ser aceitável. Então, essa é a complexidade das relações, porque cada um de nós tem a tarefa de descobrir qual é o limite que a gente coloca nas pessoas, qual é a distância que a gente mantém nas pessoas, sabe? Mas assim, para eu não deixar você muito ao léu, muito ao vento, assim, ofereça-se, se doe respeitando seus limites. Ok, vai dormir. Para mim não deixar você tanto ao léu, eu coloquei 3 perguntas para te auxiliar nesse sentido, né? Os limites, quem vai colocar vai ser você. Mas essas 3 perguntas, elas vão te auxiliar a colocar esses limites, tá? Primeira pergunta: o que eu quero nas relações? O que eu quero das relações? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero reciprocidade, eu quero fidelidade, eu quero parceria, eu quero isso, quero isso, quero isso. Tá, o que eu quero nas relações? Das relações. Segunda pergunta, para ajudar você a colocar os limites. O que eu tolero das relações? E aí, o que é esse tolerar? É algo que não é tão bom, que eu não aceitaria tanto, né, se eu pudesse escolher, mas eu tolero porque a pessoa tem outras características muito boas. E que, como nem todos são perfeitos, então aquilo ali eu tolero. Isso eu tolero nas relações. Então, o que você tolera nas relações? Poxa, eu quero isso, isso e isso, mas eu até tolero um comportamento assim ou um comportamento assado. Eu consigo tolerar isso. Eu vou relevar. O que eu tolero nas relações? Segunda pergunta. E a terceira pergunta é: o que eu não aceito de jeito maneira nas relações? O que eu não aceito de jeito maneira nas relações? Essas 3 perguntas nos dão um norte já de como a gente colocar limites nas relações. O que eu quero das relações, tal característica. O que eu tolero, que não é tão bom, mas eu aceito por conta do todo que a pessoa representa para mim, né? E o que eu não aceito. Poxa, a pessoa que é assim eu não aceito. Então, essa pessoa eu vou colocar para longe. Eu vou afastar ela de mim, né? 3 perguntas para auxiliar você a colocar limites nas relações, a se oferecer, a se doar, respeitando os seus limites. Isso é extremamente importante. Ele é fundamental. Fundamental que você faça isso. Sabe? E por último, gente, terceiro ponto eu já até falei, mas vou repetir. Ofereça sem esperar nada em troca. Esse é o grande desafio. Até eu disse que eu ia postar a frase da Nalva, mas eu nem pedi permissão, tá? Eu te peço permissão, tá, Nalva? Pra mim postar a tua foto, a tua frase, que eu achei muito boa, tá? E assim,
oferecer sem esperar nada em troca não é fácil. Não é uma tarefa fácil, né? Mas é um caminho saudável. É um caminho saudável. Porque aí você foca em você. Você não está focado no que o outro vai te dar. Você foca naquilo que você pode dar. Entende? Então, o Platão já dizia: o melhor que eu posso fazer pelas pessoas... A Nalva me deu permissão. Obrigado, Nalva. Amanhã eu vou postar. O Platão ele dizia: o melhor que eu posso fazer pelas pessoas é eu sendo melhor eu mesmo todos os dias. Sabe? Então, quando eu foco em mim e ofereço o meu melhor às pessoas sem esperar nada em troca, eu estou olhando para mim. Eu estou olhando para o meu melhor. Eu estou olhando para o meu desenvolvimento. Sabe? E aí, com certeza, eu vou atrair reciprocidade. Nem sempre. Não quero desenhar um mundo aqui de ursinhos carinhosos, né? A gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para isso, né? Mas com certeza você atrairá pessoas que de alguma maneira entregarão reciprocidade, sabe? Mas você primeiro entrega o seu melhor sem esperar nada em troca, né? Focando no seu melhor, respeitando os seus limites, olhando para as suas possibilidades e as suas condições e aquilo que é possível para você entregar, sabe? Foque em você, priorize-se e entregue, sem esperar nada em troca. Alguns vão retornar, né? Outros não. E tá tudo bem, porque você não está focado na devolução. Você não está se medindo pela devolução. Você está se medindo pelo que você já é. Você já está vendo o quanto você está crescendo durante o dia. Então, a devolução do outro em dizer: ai, que legal que você fez isso por mim, é quase indiferente. Se torna quase diferente. Tá, você recebe, legal. É legal receber o reconhecimento do outro. Porque isso dá um indicativo de que ele está me vendo, né? E aí, até para eu ver se certas pessoas merecem a minha melhor versão ou não. Porque tem pessoas que não merecem. Tem pessoas que a gente nos entrega, a gente se doa, né? Mas elas não merecem a nossa entrega. Então a gente diz: vai na tua, vai no teu caminho que eu faço o meu caminho. Tá tudo bem? Sabe? Porque assim, ó, esse se doar sem esperar nada em troca, eu não tô falando que você tem que se doar sempre para todo mundo. Não. Você se doa para quem você quiser, né? E da maneira que você conseguir, né? E aí você olha para você e diz: poxa, eu sou... Mas assim, é um efeito natural. Quando eu estou olhando para mim, quando eu estou me priorizando, quando eu estou me desenvolvendo e eu estou vendo meu crescimento, isso transborda. Eu vou oferecer isso ao outro. Tá ligado? É fato. É fato. O desenvolvimento pessoal abrange as pessoas que estão ao redor. Então, olhe para você. Olhe para você. Cuide do seu jardim. E eu não estou falando pensando naquela frase clichê. Ah, cuide do seu jardim que as borboletas vêm. Não. Esquece essas frases clichê. Estou falando para você cuidar do seu jardim para você florescer. E você ser aquilo que você deseja. E aí, se tiver se tiver outras pessoas e tiverem pessoas recíprocas do teu lado, que provavelmente você irá atrair, legal. Mas se não tiver reciprocidade, você não entrega mais isso àquelas pessoas e você escolhe outros caminhos. Você não é árvore. Você cria a sua realidade. Você cria apesar dos imprevistos, né? Gente, 15 para as 9. Eu atendo às 9. Eu tenho 15 minutos. Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser fazer uma crítica, se você... Ah, tu falou nisso, eu pensei nisso. Fique à vontade. Caso contrário, eu vou me despedindo e semana que vem eu estou aqui novamente. Algum ponto, gente?
alguma questão, alguma pergunta, fique à vontade. Caso contrário, semana que vem estaremos aqui às 8 horas da noite para falar sobre. Deixa eu ver aqui o tema de segunda-feira que vem, já para você que está aqui, né, que se disponibilizou, poxa, 40, 50 minutos do seu tempo. Eu fiz um cronograma de live para até dezembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a live semana que vem. Deixa eu ver. 3. A semana que vem eu vou falar sobre autocrítica. Entenda os antecedentes da autocrítica. O que vem antes da autocrítica. E eu já tive um insight muito poderoso hoje. E que eu vou deixar para colocar lá, quentinho, segunda-feira que vem, tá? Entenda os antecedentes da autocrítica. É o tema de semana que vem. Gente, sem comentários, muito obrigado, tá? Pela companhia, pela interação, pela disposição em estar aqui ouvindo, tá? E estar se conhecendo principalmente, né? Parabéns para você. E segunda-feira que vem eu tô aqui de volta, tá bom? Tchau, boa noite, boa noite.